Olá, minhas girafinhas! Sejam bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje nós daremos continuidade ao reino protista, mais específico sobre as algas, as suas características. Eu sou a professora Tayane Amorim e a matéria é Biologia. Então, nós estamos vendo as características principais do reino protista, os protistas ou vegetais, a diferença, o que constitui cada um, ambientes, classificação e reprodução. Na aula passada, nós vimos 3 pontos principais: as características, protistas ou vegetais e os ambientes onde nós podemos encontrar as algas. E na aula de hoje, então, nós daremos continuidade à classificação que nós já vimos. Então, nós vamos estudar os 6 filos: clorófita, euglenófita, bacilariófita, crisófita, feófita, rodófita e apirófita. Agora, mais especificamente sobre cada filo. Vamos começar por clorófita. Do grego clores, verde, e ficus, alga. São as clorofíceas ou algas verdes. São unicelulares ou pluricelulares, depende muito. Os pigmentos fotossintetizantes são clorofila A e B, carotenos e xantofilas. A substância de reserva é o amido, a sua parede celular é de celulose. Constitui um grupo mais diversificado de todas as algas, tanto em sua morfologia quanto do seu histórico de vida. As algas verdes elas têm as suas células reprodutivas flageladas que se assemelham ao gameta masculino das plantas. Produzem fitocromo por pelo menos um gênero de alga verde e tem a produção de substâncias que são semelhantes à lignina. Segundo alguns cientistas, elas têm uma relação bem próxima ao grupo das plantas. Por esse motivo, as algas verdes elas podem ser consideradas o grupo do qual as plantas se originaram. Podem realizar associações harmônicas com outros seres vivos, então não atrapalham a vida de outro ser vivo e podem viver ali juntos. A associação, então, harmônica é quando uma espécie é beneficiada ou tem vantagem sem ser que uma outra seja prejudicada. Um exemplo é a sua associação com os fungos, constituindo os líquens, que nós podemos ver nas árvores, aquelas manchas esbranquiçadas, esverdeadas e até mesmo amareladas. Existem também organismos endossimbiontes, como a associação de algas verdes e animais aquáticos. Endossimbiontes é um organismo que vive dentro do interior do corpo de outro organismo sem prejudicá-lo. A hidra, que é um quinidário verde devido à cloroída viridíssima. Suas células internas apresentam as algas clorofíceas, o que torna o seu corpo num verde gama. A célula da hidra produz o CO2 e a alga libera o O2, tornando vantajoso para as duas. A célula da hidra libera o CO2 que a alga necessita para se alimentar. A alga libera o O2 que a célula da hidra necessita para sobreviver. Vamos agora para a euglenófita. São as euglenofíceas, ou também chamadas de euglenas. São unicelulares, exceto um gênero colonial, que é o Colacium sp, revestidas por uma película flexível, onde há fibrilas contráteis que permite que a sua célula se contraia muito rápido. Geralmente possui 2 flagelos, um curto e um longo, e é utilizado para a locomoção. São autotróficas fotossintetizantes, porém algumas espécies são heterotróficas. Um exemplo é a peranema. Ela fagocita as suas presas. Os pigmentos fotossintetizantes são clorofila A e clorofila B, carotenos e xantofilas. A substância reserva é o paramilo, que é um polissacarídeo que não é encontrado em nenhum outro tipo de outro organismo. Elas não possuem parede celular. Estruturas importantes das euglenas. Então, o vacúolo contrátil, que é responsável pela osmorregulação, o flagelo longo, que permite a sua mobilidade, uma película, que serve como proteção, pois lhe dá resistência e flexibilidade, e o estigma, que permite ela se orientar para uma luz favorável para a sua fotossíntese. Quando não tem luz, elas se tornam heterotróficas.
Agora vamos para a Bacillariófita, que são as diatomáceas unicelulares, podem viver livres ou em colônias. São mais de 10 mil espécies e a maioria habita em mares frios e tem alguns representantes de água doce. Os pigmentos fotossintetizantes são clorofila A e clorofila C, carotenoide e fucoxantina. As substâncias reservas são lipídios e os polissacarídeos crisaloraminarina. A parede celular é de celulose sílica, que é o dióxido de silício, SiO2. Essa parede é chamada de carapaça e tem um aspecto brilhante e iridescente às algas. São dotadas de belos ornamentos, os quais podem servir para a distinção das espécies. Existem depósitos de carapaças no fundo do mar, que se chamam de terras de diatomáceas ou diatomitos, que são usadas na fabricação de filtros, isolantes térmicos, como amianto, e de abrasivos para polimentos de metais, como a prata. Então, essa espécie tem uma importância econômica. A crisófita, do grego crisos dourado, são mais conhecidas como as algas douradas. A maioria são unicelulares ou coloniais autotróficos e algumas espécies são filamentosas. Mas, mesmo sendo autotróficas, algumas algas douradas têm como alimentação alternativa bactérias e partículas orgânicas. Os pigmentos fotossintetizantes são clorofila A e clorofila C, carotenoide fucoxantina e as xantofilas. A sua substância reserva é a crisolaminarina. A parede celular é de celulose sílica, em alguns casos não apresentam, lembrando as amebas com cloroplastos. As feófitas, do grego faios marrom, são as feófitas ou águas pardas, multicelulares, principalmente marinhas. O pigmento fotossintetizante são as clorofilas A e C e carotenoide fucoxantina. A sua substância reserva é o carboidrato laminarina. A parede celular é de celulose de alginato. Elas são macroscópicas, onde o seu talo se assemelha ao caule e às folhas de plantas. Podem medir até 60 metros de comprimento. Elas são conhecidas como kelpes e podem se formar fixadas no fundo marinho e imensos bosques submersos, servindo de proteção e habitat para muitos animais. As rodófitas, do grego rhodos, vermelho. As rodófitas são umas rodófitas ou algas vermelhas. Elas são multicelulares e alguns unicelulares. Os pigmentos fotossintetizantes são clorofila A e a ficoeritrina. A substância reserva é o amido das florídeas. A sua parede celular é de celulose agar carragenina ou carbonato de cálcio. São abundantes nos mares tropicais quentes, sendo que algumas espécies de água doce. Em sua maioria são aderidas a algum substrato, podendo ser rocha ou até mesmo outra alga. Existem algumas espécies que são flutuantes. Várias espécies produzem terpenoides tóxicos incomuns que auxiliam na defesa contra herbívoros. Das algas vermelhas pode-se obter o agar ou agar-agar, que é uma substância gelatinosa, que é um polissacarídeo que reveste o talo dessas algas, que é muito utilizado pelas indústrias, em laxantes e também na fabricação de cola ou meio de cultura para certas bactérias na microbiologia. Outras podem ser utilizadas na alimentação humana, como a alga nori, que serve para o preparo do sushi. As pirófitas, do grego dinos, rodopiar, são os dinoflagelados. Elas podem ser unicelulares em sua maior parte, principalmente marinhas. O pigmento fotossintetizante são clorofila A e C, carotenoide perodinina. A substância reserva é o amido e os óleos. A sua parede celular é de celulose e às vezes contém sílica. Os flagelos se localizam dentro de dois sulcos, um rodeia a célula e o outro é perpendicular, e ao bater os dois flagelos juntos aos seus respectivos sulcos, faz com que elas se rodopiem igual a um peão.
Se forem juntos de diatomáceas e crisófitas, formam o fitoplâncton. Algumas espécies são incolores, não possuem clorofila e são heterótrofas e obtêm o seu alimento pela ingestão de outra célula ou de finas camadas de partículas de matéria orgânica. Um exemplo é a Noctiluca scantilians, que é responsável pelo fenômeno conhecido como a bioluminescência. Tal fenômeno pode ser observado em algumas épocas do ano, durante o período da noite, sendo vistas em algumas praias do Sudeste e Sul aqui do Brasil, podendo ser visto o brilho desses organismos com a quebra das ondas ou até mesmo o agito das águas. Quando ocorre uma escassez de nutrientes, os dinoflagelados eles perdem os seus flagelos e se tornam cistos. Então, esses cistos vão entrar em estado de dormência até encontrar as condições ambientais favoráveis. Diversas espécies de dinoflagelados são tóxicas e estão relacionadas ao fenômeno da maré vermelha. E quando ocorre alguma grande proliferação ou floração desses organismos, torna a água do mar em um tom marrom avermelhado, que pode causar a morte de diversos peixes e causar até algumas irritações na pele de humanos, provocando a enorme mortalidade de peixes e outros organismos e eventuais intoxicações. As espécies são as Gonialuax catenella e a Gymnodinium breve, que são duas representantes desse grupo que podem causar esse fenômeno. Essa foi a aula de hoje, conhecendo um pouquinho sobre as classificações das algas. E eu te espero na próxima aula para nós conhecermos as suas formas de reprodução. E até já!